Bom, é um desafio que não é pequeno nem para o TSE, nem para o Brasil, nem para o mundo todo. E a inteligência artificial não é uma coisa só. Ela é uma ferramenta, mas que está mudando a nossa vida de uma forma geral, não é só, aliás, não é só uma ferramenta, é mais que isso, né? É um meio capaz de mudar a nossa vida. E ela interfere na produção de vídeo, de imagem, de som, mas ela também interfere na capacidade de ferramentas de disseminarem conteúdos. O que a Justiça Eleitoral brasileira fez foi tentar encontrar uma maneira de dar menos incentivos para que as pessoas façam coisas que impactem na vontade do eleitor e na liberdade do voto. E que também impactem na isonomia entre os candidatos. Então, a Justiça Eleitoral colocou obrigações para os eleitores, para os candidatos e para as plataformas. Essas terceiras obrigações, esse terceiro item é que é o mais importante, que são as obrigações das plataformas. Plataformas que usam inteligência artificial para disseminar conteúdo, plataformas que veiculam vídeos, áudios e imagens, ainda que estáticas, de inteligência artificial e, além disso, plataformas que produzem o conteúdo de inteligência artificial, como aquelas em que a gente conversa num chatbot, por exemplo. Quais são as consequências, né? Antes, durante e depois das eleições. Impedir, a gente não impede nem que uma pessoa mate a outra, né? O que o direito faz é tentar reduzir os incentivos para que isso não aconteça e, se acontece, a gente dá consequência. A mesma coisa é aqui, claro, que com mais dificuldade, porque num ambiente tecnológico abstrato, o desafio é maior. Acho que um ponto importante sobre IA, e de fato acho que a Marilda tocou bem nas questões relacionadas a toda a produção do conteúdo, acho que o que o TSE trabalhou nessas últimas construções foi exatamente tentar inibir ou prever modelos de prevenção. As plataformas estão muito conectadas nesse debate, e aí as plataformas criadoras de conteúdo. Eu acho que talvez a primeira definição importante para a gente pensar nesse processo eleitoral é quem cria e quem distribui. E para mim são dois pontos muito importantes, porque eles são, inclusive, muito diferentes, né? Quem cria não necessariamente distribui, e para mim, eu já coloco o meu ponto, o principal desafio está na distribuição, não necessariamente na produção. A produção é, sem dúvida, um desafio. Acho que o TSE avançou bastante nos debates de produção. Então, hoje, se você entrar numa plataforma clássica de AI e perguntar quem eu devo votar, quem é o melhor candidato, cria uma lista hierárquica para mim, isso já não pode acontecer. Então, há pontos importantes na prevenção e mitigação, desde um direcionamento de escolha até uma produção de conteúdo. Seja essa produção do conteúdo direta ou também indireta. Isso é o que se chama em linguagem técnica interferência algorítmica. E aí mas aí eu acho que a interferência algorítmica especificamente, ela vai impactar novamente muito mais na distribuição do conteúdo do que na criação do conteúdo. E eu acho que um ponto importante para a gente pensar nesse elemento é que talvez o grande efeito, e essa vai ser a primeira eleição com uso de IA, então cabe nós aqui discutirmos o que serão esses efeitos. A gente não tem clareza, a gente não tem estudos, a gente não tem informação, a gente tem alguns exemplos esparsos no mundo. Mas o que a gente percebe, talvez um dos pontos importantes, é que o principal efeito desse processo talvez não seja necessariamente nessa decisão do voto, no poder de decisão do voto, no poder de atrapalhar um processo, mas sim de gerar dúvida, de gerar bagunça. E para mim, um dos principais pontos, gerar tanto conteúdo que isso gera um cansaço das pessoas de buscarem a verdade. E talvez esse seja o ponto mais preocupante para mim, pelo menos, de todo esse processo.